Olá, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez, iniciando o programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, organizado pelo Instituto Proleges, que é um instituto de pesquisa e ensino jurídico, e que tem por objetivo básico levar conhecimento para a sociedade e fortalecer os laços de cidadania. Esse é o nosso objetivo, que temos nos mantido sempre fiéis com os vários temas que temos abordado ao longo das nossas entrevistas e dos nossos eventos, né? Com cursos, palestras, lives, etc, etc. Muito bem. Hoje nós vamos abordar um tema de grande importância e muito atual, né? E muito sensível, inclusive. Hoje nós vamos falar sobre os limites da liberdade de expressão. São vários os enfoques a respeito desse tema, né? E para abordá-lo eu convidei dois colegas, dois amigos já de longa data, né? Que vão nos ajudar a esclarecer alguns pontos a respeito do assunto. Eu estou aqui com o jornalista Valdir Carleto. O Valdir Carleto tem uma história no jornalismo em Guarulhos, mais de 40 anos. Ele é editor da revista RG e o ITEM, também do portal Clique em Guarulhos. É presidente da Academia Guarulhense de Letras e editor de livros. E ele tem uma história no jornalismo que se fortaleceu muito quando ele publicava o jornal Olho Vivo. Quem não lembra do jornal Olho Vivo? Que teve uma história muito interessante e muito rica no sentido de trazer informação independente para a sociedade guarulhense. Também dividem hoje a nossa entrevista o professor Jacques Miranda. O professor Jacques Miranda é professor universitário, é coordenador do curso de Direito da Faculdade ENIAC, né? Ele é bacharel em Direito, mestre em Semiótica, Tecnologia de Informação e Educação. E é membro da Academia Brasileira de Letras também. Guarulhense. Por enquanto, Guarulhense. Membro da Academia Guarulhense de Letras, da qual, como acabei de dizer, o Valdir Carleto é o atual presidente. Muito bem. Eu deixo, então, em aberto para o Valdir fazer as considerações iniciais para depois nós começarmos a nossa entrevista. Valdir. Muito obrigado, Dr. Clóvis, honrado com o convite, um prazer estar aqui para poder falar para um público também informado quanto à classe dos advogados, né? O Instituto Proleges faz um trabalho meritório aqui na cidade e eu enalteço a sua luta aí na trincheira do direito por todos esses anos. Acho que já não há como contar quantos advogados da cidade passaram pelas suas aulas, então é uma grande responsabilidade participar aqui desse bate-papo. Eu comecei na comunicação na adolescência, com 12 para 13 anos de idade, no bairro de Sapopemba. Um amigo catequista, eu fui aluno da catequese do Francisco Plaza, que montou um serviço de alto-falantes no bairro de Sapopemba como meio de sobrevivência, porque ele era cego, né? E eu vi o cego lá mexendo aquela aparelhagem e eu me propus a ajudá-lo e tal. E eu percebi ali a importância da comunicação na vida das pessoas. Quando alguém precisava de um medicamento, de uma cadeira de rodas, alguma coisa, ia lá, ele anunciava no alto-falante e aparecia alguém que satisfazia aquela necessidade. E desde lá, com cerca de 14 anos, nós fizemos o primeiro jornalzinho lá no SECAP, que era no
Sapopemba, que era o Plazinha, no Colégio Estadual Unifranc, onde eu estudei ginásio colegial, fiz o jornal Crânio, e por onde fui passando na minha vida, fomos criando jornal. No Banco do Brasil, trabalhando em Vila Maria, criamos o Vilão, e aqui no Banco do Brasil de Guarulhos, o Guaru Baby, que foi uma brincadeira que nós fizemos com as letras B de Banco do Brasil, né? E no Parque Secap, onde eu fui residir em 1975, nós sentimos a necessidade de um veículo que integrasse os moradores, falasse das atividades, era muito grande, muito populoso, e uma dificuldade de fazer as pessoas tomarem conhecimento das coisas acontecendo. E sempre a mesma forma de enxergar a comunicação. A comunicação tem que ser útil ao coletivo. Ela não pode servir a um grupo, a outro grupo, ela tem que ser útil ao coletivo. E para ser útil ao coletivo, tem de haver liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão vai até onde não fira o direito do outro. Senão, deixa de ser uma coisa em benefício do coletivo para ser prejudicial a setores particulares também. Então, ao longo dos 41 anos que eu exerço a profissão de jornalismo em Guarulhos, sempre me pautei, procuro me pautar pelo menos, por essa ótica de que o trabalho do jornalista tem que ser em prol do coletivo e não de setores isolados. Obrigado pela oportunidade. Professor Jacques Miranda, quais são as suas considerações iniciais? Muito bem, muito obrigado, professor Clóvis, a quem estou revendo há muitos anos. Tivemos um contato em bancos de faculdade. Ao Valdir, muito obrigado por compartilhar comigo esse espaço. A princípio, não é um assunto do qual eu domino, até porque, estando do lado do Valdir, cujo elemento, cuja bola propulsora da vida dele sempre foi a comunicação, a minha, sob o ponto de vista da abordagem filosófica, eu vou tentar encaixar este assunto e também trafegar um pouco dentro dessas questões que dizem respeito à tecnologia, para que a gente possa ter aí pelo menos um conteúdo que esse nosso público venha a tirar algumas conclusões. Obviamente um assunto de muita profundidade, um assunto aí que requer muita sensibilidade. A gente vai tentar, com muito cuidado, passar por ele. Beleza. Gente, nós sabemos que, o professor Jacques, ele foi lembrado para a nossa entrevista, obviamente não por ele ser jornalista, mas pelos posicionamentos que nós temos acompanhado ao longo do tempo, aí nas redes sociais, e sempre tem sido aquele colega que se apresenta de forma ponderada, moderada, coisa que está muito raro de acontecer. Eu acho que o que nós precisamos, em tempos tão difíceis como os que nós vivemos, é justamente mostrar um pouco de equilíbrio, razão. As pessoas pensam que sempre tem razão, mas posicionamentos são diferentes. E isso não significa que um tenha que ser inimigo do outro. Eu tenho ficado muito preocupado quando vejo determinados posicionamentos onde as pessoas perdem a noção do equilíbrio, do ponto de equilíbrio, e terminam exacerbando e às vezes provocando até inimizades pelo enfoque que eles dão ao que seja liberdade de expressão. Eu começo perguntando então ao Valdir Carleto. Você que é jornalista, está atuando há mais de 40 anos, que já passou por várias experiências, eu sei disso porque acompanho a sua vida profissional, nós somos colegas do Banco do Brasil. Né? Quando você começou com o jornal do Parque Secap, né? Depois transformou no Olho Vivo, então sei bem todas as dificuldades que você vivenciou.
E sempre dificuldades, por quê? Porque sempre trabalhou em prol da busca da verdade. Sempre com ética. E isso é uma coisa que eu faço questão de ressaltar. Para você, dentro da conjuntura hoje, dentro daquilo que temos na Constituição Pátria, o que é? Aonde está o limite da liberdade de expressão? Seja no jornalismo e nos outros meios de comunicação. Então, hoje eu analiso com a maturidade desses mais de 4 décadas de experiência no jornalismo e com a idade de 69 anos que eu estou. Diferentemente de quando eu iniciei no jornalismo, que eu enxergava de uma forma muito mais aberta. Então a experiência vai mostrando que nem tudo que dá vontade de publicar deve ser publicado. Então eu confesso que na direção do Olho Vivo, muitas vezes eu agi por impulso, né? Levado por uma manifestação popular, publicar defendendo como que todos aquela manifestação estavam sendo verdadeiros naquilo que estavam expondo, dando liberdade para os jornalistas que trabalhavam comigo de publicar aquilo que eles escreviam sem passar por um crivo meu, e isso me trouxe inúmeros aborrecimentos e processos, inclusive estremecimento de amizades que chegou a acontecer conosco, né? Quando eu permiti que a jornalista escrevesse aquilo que deu na telha dela escrever, e de certa forma, ao dar essa liberdade para a jornalista, sem um crivo da direção, por eu entender que o jornalismo tinha que ter liberdade, mas tem que enxergar o outro lado, até que ponto que alguém vai se ofender com aquilo, que vai estar ferindo suscetibilidades. E o advento da internet é muito benéfico do ponto de vista do alcance, de permitir que quem não compra um jornal, uma revista, todo mundo tem direito a estar informado, e hoje praticamente todo mundo se acha jornalista, independente de ser jornalista ou não. Então os meios de comunicação são disponíveis e há inúmeras pessoas, inclusive ganhando dinheiro com isso, exercendo como profissão blogs e páginas de Facebook, de Instagram, Twitter e sei mais o que, disparando as suas verdades. Acontece que às vezes a verdade de um se choca frontalmente com o direito do outro. Então, mas eu tenho o direito de exercer minha liberdade de expressão. Sim, mas coloque-se no lugar do outro. Então, é preciso ter esse discernimento do que aquilo que eu vou dizer não vai ferir o outro lado. E eu vejo, como leigo, não tenho formação em direito, o pouco que eu sei de direito foi dos tantos processos que eu respondi. Acabei aprendendo alguma coisa na mara. Então, eu não entendo de Constituição, mas muitas das decisões que eu tenho visto do Supremo Tribunal Federal, no sentido de inibir determinadas manifestações, eu concordo com essa inibição, porque há pessoas que extrapolam no seu direito de se expressar. Então, é uma medida um tanto quanto difícil de definir até onde, né? É uma linha muito tênue que separa a liberdade da responsabilidade. Mas, então, eu acho que muito do que se está vivendo hoje, esse choque de opiniões, inclusive em famílias, irmãos que não se falam por choque ideológico, que um vem de um lado, outro defende o outro, né? Pessoas que não se sentem bem dentro de grupos familiares de WhatsApp, né? Eu tenho parentes meus que colocam claramente ali e tal, que quem está de um determinado lado é ignorante, é idiota, né? E às vezes eu sou do lado que me colocam como idiota. Pessoas a quem eu quero muito bem, e dói, mas está no grupo da família ali, acha que está tudo bem. Agora, à medida em que uma pessoa que tem uma determinada projeção na sociedade, no país, exerce o seu direito de expressão, fomentando notícias que não são verdadeiras, posicionamentos que não são verdadeiros, fazendo montagens de vídeo
que hoje é possível, inclusive, colocar outra voz no movimento labial para deepfake, né? O nome que se dá isso, é muito grave. Isso tem que ser, alguém tem que brecar esse tipo de atitude. Então, eu tenho visto algumas atitudes do Supremo, lógico, ninguém gosta de ser podado, mas eu tenho visto algumas atitudes do Supremo que eu, como cidadão, teria, se estivesse no lugar, teria feito a mesma coisa. Realmente é um assunto muito delicado, né? E suporta diversas abordagens. Professor Jacques, e você? O que você acha? Eu fico tem limite ou não tem limite? O Valdir, e aí fico imaginando o seguinte: o Valdir tem 40 anos de imprensa e hoje nós temos uma avenida em que é possível o cara, usuário de internet, ele trafegar por essa avenida sem saber qual é o limite de velocidade dele, sendo que essa avenida quem pavimentou foi você. Porque com 40 anos, se nós retroagirmos no tempo, você teve momentos da nossa vida em que nós tínhamos censura. Em nenhum momento você falou a palavra censura, você falou em limite. E tem gente do outro lado falando, tá querendo censurar. Não é assim? Porque a liberdade de expressão nada mais é do que o direito fundamental, que está desde 88 na Constituição. E nós estamos falando de um direito humano. Só que esse direito humano passou durante mais de 2000 anos dentro de uma seara em que determinadas autoridades tolhiam esse direito, outros liberavam e assim por diante. Se a gente for para a filosofia, Aristóteles, que é o pai da retórica, que faz sentido em tudo aquilo que nós temos hoje da nossa dialética, etc., eles marcavam horas e lugares, momentos para dialogar. Dali que eles tinham um território livre para falar do que queriam. E na evolução dos tempos, até se tornar um direito humano, que foi baseado nas convenções, em especial a Convenção de Genebra, mais especial ainda no Pacto de São José da Costa Rica, que nós tivemos um momento em que foi considerado um direito humano a liberdade de expressão. A gente está falando de 1969, mas quando a gente hoje tem a tranquilidade de entrar numa internet e ouvir uma fala de alguém, pegar um destaque daquela fala e rechaçar aquele argumento dele, etc., ele acha que ali está presente a liberdade de expressão. Então, isso às vezes nos causa um certo transtorno, principalmente porque alguém ouve assim, estão calando a minha voz. A bem da verdade, ninguém cala a voz de ninguém. Na verdade, ele te dá uma ferramenta, que é a ferramenta chamada liberdade de expressão. Está aqui, você usa como se fosse a chave do carro. Você usa com moderação. Você não pode chegar e entrar na garagem do outro, você não pode avançar um sinal vermelho. São limites que são colocados. E quais são esses limites? Essa linha que divide está diretamente ligada a você ultrapassar o direito do outro. E o direito do outro passa a ser uma questão muito subjetiva, porque pode entrar na intimidade do outro. E o que é a intimidade? É algo que eu sei. Por exemplo, se você chama alguém de um apelido do qual ele não gosta, fala, mas é um apelidinho tua, é uma coisinha, uma piadinha saudável, mas a pessoa, no fundo, ele não gostou daquilo. Então deixou de ser liberdade de expressão para ser uma ofensa. Então ninguém está tirando o direito da pessoa a falar, ela pode. Então é que na Constituição nós temos essa característica. Então se a gente for pegar hoje em dia e colocar na velocidade da internet, na velocidade com que as coisas ocorrem, cada um ficou com um microfone, mas não sabe muito bem o que fazer com isso. Cada um tem lá o seu espaço de fala, é muito comum dizer assim, é meu lugar de fala, mas não sabe, ou tem a impressão de que ele pode falar o que quiser, no momento que quiser. E talvez no passado nós tínhamos uma visão um pouco diferente disso, porque a gente não tinha a velocidade da informação como é hoje.
Hoje um Twitter com uma piada, ele é retweetado, se torna viralizado, de maneira que lá na frente a pessoa fala, mas eu falei de maneira despretensiosa. Mas feriu as pessoas. E esse tweet já está lá na Europa. Já está na Ásia, já em circulou qualquer lugar do no mundo. mundo todo e não sai mais dali, né? É isso aí. Na verdade, nós temos a Constituição, que é de outubro de 88, que ela prevê lá os direitos fundamentais, lá no artigo 2. E, logicamente, que a liberdade é um dos direitos fundamentais. Mas nós também temos o direito à vida, que é o maior direito. Sem vida, nós não teríamos direito nenhum. Então, princípio, né? Dentro dos princípios. E temos os chamados direitos de segunda geração, lá no artigo 6º, que abrange todos os demais direitos, inclusive o direito à informação. Então, o direito à informação é um direito assegurado na Constituição. Mas a própria Constituição, ela traz algumas limitações. Por exemplo, ela prevê que toda ofensa moral possa ser reprimida. Ora, se o direito de informação é importante e se a ofensa moral pode ser reprimida, esse é o limite imposto pela própria Constituição. O Código Civil tem limites e tal, mas a própria Constituição, no artigo 10, nos traz os limites e a possibilidade de indenização por danos morais causados por quê? Por uma informação que não seja verdadeira, uma informação que traga algum dano à intimidade das pessoas, como o professor Jacques acabou de nos falar. Né? Bom, eu pergunto para o Valdir o seguinte: dentro do quadro geral, a informação prestada pelas redes sociais são mais difíceis de serem controladas? Eu não estou falando em censura. Nós temos uma liberdade plena. O fato de ter limites não significa que tenhamos censura. Censura nós tínhamos de 64 até 87. Isso nós tínhamos censura. Eu sei muito bem, vivi muito bem isso. Né? Onde o professor começou em 64 e foi até 86, mais ou menos, quando veio a abertura e a democratização. Mas aquilo era censura. Se a gente fosse participar de uma reunião, por exemplo, de um sindicato, nós estávamos sendo vigiados. Se nós estávamos dando uma aula, em sala de aula, abordando temas espinhosos, estávamos sendo vigiados. Se o Valdir quisesse escrever no seu jornal alguma notícia de caráter político e ideológico que não fosse do interesse da ditadura na época, ele sofreria sanções. Então isso é censura. Agora a Constituição veio justamente o quê? Acabou com a censura, mas acabou pondo limites, com a responsabilização. Então, hoje com as redes sociais, parece que é como é que eu vou dizer? É alguém que está a cavalo, só que não tem controle na rédea do cavalo. Perfeito. Essa é a realidade. Nós estamos galopando sem levar em conta que nós corremos risco nesse galope. Como é que se vê isso? Eu vejo com preocupação, porque quem deu o pontapé inicial, quem publicou a primeira notícia que se classifique como falsa, vai e tira essa notícia do ar. Mas quando ele tira do ar, isso já foi compartilhado tantas vezes e por tantos meios que fica muito difícil de segurar.
Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com política. Vamos falar do desaparecimento de uma criança. As pessoas agem com a melhor das intenções. O garoto tal desapareceu de casa quando eu estava indo para a aula na última segunda-feira. Diz o dia. Aí as pessoas vão compartilhando aquilo milhares de vezes, sem dizer onde foi, nem como entrar em contato. Está lá, foto daquela criança, está andando. Essa criança já foi encontrada, né? Está vivendo com a sua família em paz lá, tal. Um ano depois, essa notícia está andando na internet. Eu recebo lá no portal, olha, por favor, compartilhe, é parente de uma amiga minha. Eu falei, esse garoto, eu já vi a foto desse garoto faz mais de um ano. Daí você vai procurar saber? Não, foi encontrado. As pessoas com uma boa intenção de ajudar a procurar o garoto vão passando isso para frente, sem saber que não é mais verdade que o garoto. Estão falando de uma coisa de utilidade pública, que as pessoas estão procurando ser úteis, mas elas estão sendo nocivas, sem querer, na medida em que estão dando como desaparecido um garoto que está convivendo com a família dele. Né? Como já aconteceu, de pessoa que já faleceu, de repente vem de novo a notícia que está desaparecido, que estão procurando por ela. Então, o que eu costumo dizer? Procure saber antes se ainda está acontecendo, antes de passar isso para frente. Né? Eu tenho recebido esses deepfakes aí de muitos amigos meus, colocando palavras que não estão sendo ditas por determinados personagens, como se estivessem sendo ditas. Pessoas que eu reputo responsáveis, pessoas sérias, né? E passa para frente. Tem um comerciante meu amigo que ele manda para mim assim, é fake, Valdir? Ele pergunta para mim, agência de checagem. Aí eu vou checar e ó, é fake, não passa para frente porque é falso. Olha, o livro existe, mas se ele está sendo realmente adotado, eu não tenho como aferir. Mas existe o livro, tem razão que existe o livro, mas eu não sei se ele está sendo adotado por determinado órgão. Então, procure saber antes de passar para frente. Agora, a grande maioria das pessoas não procura saber se é verdade, vai compartilhando. E com isso acaba ferindo. Quantas pessoas aí podem estar se sentindo magoadas? Uma pessoa que esteja deprimida. Aí vê uma notícia falando dela, de uma coisa que não é verdadeira, vai aumentar essa depressão. Pode até levar essa pessoa ao suicídio. Certeza. Né? Então, quando isso se dá por intermédio de um jornal, de uma revista, de um programa de rádio, tem um responsável por aquilo. A pessoa vai responder civil e criminalmente por aquilo. Como eu respondi N vezes, o próprio foi meu advogado muitas dessas vezes. Me livrou de algumas e a justiça me condenou em outras. Você é testemunha disso. Condenações que me doeram, tanto do ponto de vista pessoal quanto econômico. Né? Já quando é uma página de Facebook, um Twitter, etc., as pessoas vão passando para frente e não tem como responsabilizar essas pessoas. Não fui eu só reproduzi. São tantas milhares de reproduções que não dá para punir todo mundo. Então é fácil punir o Valdir Carleto, responsável pela revista tal. Mas não é fácil punir milhares de pessoas que estão aí espalhadas na internet. Se me permite, professor, pegar esse gancho aqui e aprofundar um pouco a respeito desse aceleramento dessa divulgação de notícias, porque a fofoca, que é aquela notícia mal feita ou criada por alguém, é muito antiga, é uma coisa que está lá no muro, fulana, você viu o que aconteceu com o Beltrano e tal, aquela coisa, dizem que, e vai embora. Mas ficava ali, ouvia a família, ficava na família, morria ali. Hoje, uma informação como essa, ela entra na rede e vai embora. E cria proporções das quais os comentários fazem aquele caldo de maldade que acaba causando esses problemas. Então, se a gente parar para pensar, a fofoca existe. Ela é acelerada por um mecanismo eletrônico telemático. Até onde no Brasil você já ouviu falar que o Facebook, que o Instagram, ou qualquer um deles foram condenados por difundir uma notícia falsa? No Brasil, não. Mas o Google já está pagando um bocado de indenização lá fora. Por quê? Quando você vai postar alguma coisa, uma foto
ou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma frase no Facebook, você tem lá 5.000 amigos. Sabe quantos desses amigos vêm? Não é porque eles não querem ver. É porque o sistema lê aquilo com um determinado algoritmo e fala, isso aqui não vou mostrar para todo mundo, vou mostrar para 200 amigos. E vai lá, os 200 amigos olham, curte, etc. Tá falando estranho. Se você coloca uma outra temática, o Facebook acha aquilo interessante, manda para um monte de gente. Então, se ele tem um mecanismo, um algoritmo para dizer o que é bom ou ruim para o meu público, por que ele não tem um mecanismo para aferir se aquela informação que está circulando e cujas pessoas estão dizendo, já foi encontrado, fulano, ele não pode deletar aquilo ou dar menos significado para aquilo. Então, os engenheiros do Facebook, Google, etc., das redes sociais, eles têm uma preocupação de transformar tudo aquilo que é informação em dinheiro. E não necessariamente checar a informação para saber se aquilo que ele está passando adiante pode ter um resultado interessante, né? Em função social, em controle das manifestações, assim por diante. Então, a bem da verdade, nós continuamos dando um cavalo para um cara que não sabe galopar e lá na frente está dando, não, quer saber? Melhor você pegar um carro. Pega um carro e assim, você não precisa nem mexer nos comandos, vai muito melhor. Manda melhor, tal, vai mais rápido. Então, se tem alguma coisa para a gente pensar, seria isso. Obviamente, a gente está dando aí uma característica do qual quem é que vai lutar contra os poderosos, né? Mas, de alguma forma, talvez seja mais fácil a gente pensar no mecanismo de aceleração do que necessariamente voltar a catequizar a população. Porque essa população que se utiliza desse critério de não checar as informações e mandar para frente, vai desde o mais jovenzinho até aquele que imagina que está fazendo uma coisa sem nenhum tipo de, né? Está fazendo de bondade, está passando adiante. Olha, o médico falou que para a próstata é bom isso daqui e tal, aquela coisa, e funciona, e manda para todo mundo, tá? Não é uma mentira eslavada que poderia de alguma forma. Então, eu entendo que tem alguma coisa nesse caminho que é para se mexer. O famoso Marco Civil da Internet, que, se não me engano, é de 2018, deixa eu pegar aqui nos meus alfarrábios, eu anotei em algum lugar, enfim, não está fácil aqui, mas letrinhas pequenas, quando a gente está falando é difícil, né, professor? Você sabe que quando na aula a gente pôr a letra grande, na hora ela some, né, Rô? Mas o Marco Civil da Internet tinha uma pretensão de colocar uma temática nesse sentido, que as empresas que fornecem acesso de dados às redes sociais tinham, de alguma maneira, a obrigação de verificar, checar os dados e tal, mas obviamente ela foi excluída disso. O Marco Civil da Internet é meio queimado com açúcar para as coisas que acontecem. E a alegação era justamente que ela limitava a liberdade de expressão. Isso, que limitava a liberdade de expressão e que, entre aspas, censura, né? Então, é isso. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás, quando não tínhamos o Marco Civil da Internet, e ele veio para tentar regulamentar a questão, né? O Poder Judiciário era muito mais sensível em responsabilizar o Facebook, por exemplo, pelas publicações. Ele responsabilizava tanto o Facebook como aquele que jogava a notícia na rede e aquele que compartilhava a notícia. Porque, na verdade, aquele que compartilha uma inverdade está cometendo a mesma ilicitude do que aquele que publicou a inverdade, né? Mas por que isso aí não funciona muito? Porque as multas que aplicavam eram ínfimas. 3 mil reais, 5 mil reais como indenização por dano moral. Aí se chegava à conclusão que é preferível publicar uma inverdade, pagar uma multa de 5 mil, porque a repercussão que aquela inverdade vai provocar
atinge um objetivo tão amplo que aqueles 5 mil termina se tornando insignificante. É um cálculo atuarial, né? Não, vamos lá. Eu lembro que 20 de 5 mil, tá bom. eu atuei em vários processos, onde a gente ficava 2 anos brigando, 3 anos brigando, aí depois vinha uma indenização de 3 mil reais. Poxa vida. Aí aquele assunto já tinha deixado de repercutir, depois de 3 anos aquilo já tinha vindo outros assuntos que repercutiam muito mais. E a indenização era pífia, praticamente. O que são 3 mil reais para o Facebook? Não significa nada. E os usuários do Facebook, muitas vezes, eram difíceis de ser identificados por cognome, e às vezes eles eram usados e não tinham nem bens para que pudessem suportar uma eventual indenização. E aí veio o Marco Civil da Internet e terminou não dando uma limitação nessas publicações de forma generalizada que atente e encontra a liberdade. Né? Valdir, você atua tanto na mídia escrita, né, com as suas revistas, e na mídia digital também, porque você tem o portal Clique, né, que aliás muito útil, traz um release todo dia das principais informações aqui da cidade de Guarulhos. Como é que você vê uma forma para se controlar as notícias falsas, os chamados fake news? Você vê a possibilidade de se fazer isso ou é muito difícil de se obter esse controle? Eu acho muito difícil e não dá para esperar isso das autoridades, porque as coisas ganham uma proporção infinita. Eu acho que o ser humano, o cidadão, é que precisa aprender a pesquisar em mais de uma fonte para chegar à sua conclusão. Então, eu às vezes faço palestras em escolas e para difundir o hábito da leitura, né, um dos trabalhos primordiais da Academia Paulista de Letras, né, eu sempre digo aos alunos, procure ler a mesma notícia em 2 ou 3 veículos diferentes. Porque a mesma notícia, ela pode ganhar conotações diferentes dependendo de quem a publica. Uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade, parecendo verdade. É difícil, acaba parecendo verdade. Então, dependendo onde se coloca uma vírgula na frase, você muda o sentido da frase. Né? E eu procuro dizer que eu gosto de ser imparcial no jornalismo. Eu não digo que eu seja isento. Por que eu digo que não sou isento? À medida em que eu decido publicar ou não uma notícia, eu já deixei de ser isento. Estamos agora em período eleitoral. Se eu publico que determinada autoridade tomou uma atitude tal e essa autoridade hoje é candidato a um cargo eletivo nas eleições deste ano, de certa forma eu posso estar ajudando essa pessoa nessa eleição. E eu não quero ajudar ninguém nessa eleição. Pode estar ajudando ou prejudicando. Aí eu acabo não dando a notícia. Porque eu vou ficar enchendo a bola dele para quê? Né? Ou dela? Por que eu vou ficar enchendo a bola dessa pessoa? Né? Não sei com que intenção eu consigo aprovar essa decisão. Às vezes é por uma boa intenção, às vezes é para fazer uma vendetta contra um comerciante, sei lá. Né? Então, à medida em que eu decido não pôr a notícia, eu deixei de ser isento. Mas se eu colocar a notícia, eu vou procurar ouvir o outro lado. Aí é a imprensa imparcial. E o que a gente vê na grande maioria, quase a totalidade das coisas que a gente vê só nas redes sociais, só tem um lado. Por isso eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com o que leem na rede social. Mas eu recebi no grupo da minha família, foi minha cunhada que mandou. Sua cunhada pode não ter tido cuidado de averiguar se aquilo era verdade. E uma coisa muito importante, procurar se colocar no lugar da outra pessoa.
Se fosse de você que estivesse falando, você gostaria que essa notícia se espalhasse? Então, se você não gostaria de estar nessa posição, não espalhe. Há um caso que conta do falecido Tancredo Neves, que um político amigo dele chegou e falou: olha, vou lhe contar um segredo, que fica só entre nós. E ele respondeu para o amigo: então não me conte. Porque se você que é dono do segredo não consegue guardar, por que eu haveria de guardar? Se você não tem certeza que aquilo é verdade, não passe para frente. Preste esse serviço à humanidade, porque indiretamente você está podendo prestar esse serviço a você mesmo, ao seu filho, ao seu neto. Né? Porque indiretamente, essa pessoa pode vir a ser atingida. Hoje se fala muito na questão aí da liberdade sexual, da escolha de ideologia de gênero. Né? Eu vejo amigos brincando com isso, fazendo piadinhas disso na internet, sem levar em conta que amanhã ou depois ele pode ter um filho na mesma condição, um neto na mesma condição. Fazer piada com a família dos outros é muito engraçado. Agora, fazer piada com a sua própria família, ninguém gosta de fazer. De fato, e isso aí é o que mais tem aí. Né? E na questão racial, enfim, nessas questões todas, tem muita brincadeira de mau gosto, né? E que podem causar muito mal para as pessoas. Professor Jacques, você é mestre em tecnologia da informação. Como mestre na tecnologia da informação, qual é a receita que você propõe para haver uma limitação nessa divulgação de notícias falsas? Se é que existe uma receita. Se é que existe. E que seja factível. Não adianta ter receita, não possam ser usadas. A gente percebe que existem muitas iniciativas que estão sendo trabalhadas no sentido de desenvolver agências de checagem de informações. A evolução do próprio segmento tecnológico, notadamente no segmento do direito, por exemplo, com a inclusão de algumas figuras, como por exemplo a jurimetria, que tende a teoricamente antecipar as decisões dos juízes, né? Uma vez que você faz a distribuição de um processo, o pessoal que nos está assistindo sabe muito bem disso, faz a distribuição de um processo, dependendo da vara que caiu, é possível você saber qual a estatística daquele julgado, qual a chance de você ter êxito naquela sua contenda, né? E não seria diferente, por exemplo, usar um mecanismo muito parecido a esse, quando entra uma determinada informação num sistema, digamos que eu coloco uma informação ali que uma celebridade morreu, né? Coloco lá no meu Facebook, despretensiosamente, dou enter, e alguém fala assim, nossa, e vai checar em algum outro e fala, nossa, é quente isso, hein? E já reverbera e vai com um sem número de pessoas. No momento que essa informação chega, os próprios sistemas eletrônicos poderiam ter alguma coisa, dizer assim, olha, essa informação precisa ser checada, etc. Que é uma coisa, quando você coloca de alguma coisa a palavra político, justiça, foto, eleição no seu Facebook, embaixo tem uma tarjinha automática, né? Para informações sobre eleições, acesse o site da Justiça Eleitoral e assim por diante. Quando você fala assim, olha, acabei de me vacinar, aparece uma tarja lá. Então, esse sistema, que nem é uma inteligência artificial, é só um algoritmo, que fala quando você encontrar as palavras tais, replica isso. Toda vez que alguém fala assim, ó, fulano de tal morreu, o sistema poderia, né, colocar assim, ó, essa informação precisa ser checada embaixo. Né? E aí ele já passa a falar, opa, peraí, se eu colocar isso aqui, essa informação passa a ser checada. O sistema pode até mostrar isso para outras pessoas, mas aquele que vê aquela tarjinha vermelha fala, não vou passar adiante não. E aí viria uma outra, essa informação foi checada pelo sistema tal. Então isso reduziria muito. Precisa ver qual o interesse
em criar isso, até as redes sociais, em criar essa situação que reduziria bastante a divulgação deste problema. Por exemplo, o caso do menino desaparecido. A palavra desaparecida, para ele, já viria uma tarde. Para pessoas desaparecidas, ligue o telefone desaparecido ou a delegacia mais próxima e tal. Não espalhe informações sem antes checar a fonte. Uma coisa, né, relativamente simples para assistir. Seria um alerta, né? Isso. Não está tolhindo a liberdade que a pessoa tem de fazer, mas é mais ou menos assim. Você vai e está diante de uma pessoa e você faz um xingamento para ele. Ele te dá um salvo de alerta. Se você falar isso de novo, eu vou te processar. Ah, tá, desculpa. Se você fizer de novo, me processa liberdade de expressão. Aí ele já deu a senha para ser penalizado. Então, isso parte de um estigma de uma comunicação não violenta, né? Tentar, ao mínimo, você ferir o outro lado, porque você não sabe do outro lado o que a pessoa sente, né? Eu, por exemplo, eu tenho pouco cabelo, e se me chamarem de careca, não vou nem ligar. Não vou nem ligar, professor. Né? Mas aqui na mesa, aliás, né? Mas tem gente que pode ligar, né? Aqui na mesa, se somar os 3, dá meia cabeleira. Como diria um cara que trabalha com logística, ele estava numa palestra que lá tinha muita gente com pouco cabelo, ele falou que o nosso problema é a capilaridade, né? E aí alguns ficaram bravos. Não, capilaridade no sentido de distribuição, né? São bem diferentes. Assim. Dependendo da palavra que é falada, no momento em que é falada, o entendimento que é dado naquela mensagem. Exatamente. Bom, nós estamos já mais ou menos chegando ao final, e eu vou fazer a última pergunta para o jornalista Valdir Carleto e depois para o professor Jairo, e aí já vamos fazendo as considerações finais. Valdir Carleto, eu sou da área da educação, né? Sou advogado há mais de 40 anos, mas sou professor há 51 anos. E sempre acreditei no poder da transformação dos jovens, né? Levar a mensagem para os jovens e eles reproduzirem até em casa e ao longo do tempo para tornarem-se pessoas melhores e tornarem os outros melhores. O trabalho feito com a juventude nas escolas, no sentido de enaltecer a responsabilidade que as pessoas têm quando se publica uma notícia falsa e dá importância de quanto é sadio transmitirmos apenas o que é verdade. Será que junto à infância, junto ao adolescente, essa campanha não ajudaria ao longo do tempo de melhorarmos a qualidade de vida, de informação na nossa sociedade? Olha, eu tenho a esperança de que isso precisa ser feito e deve ser feito, independentemente do resultado que venha a surtir. Eu acho que o volume de informações que o jovem recebe fora da escola é infinitamente maior. Então é difícil fazer frente a esse emaranhado todo, esse vendaval, né? Esse furacão de informações que o jovem recebe. E uma grande parte do jovem, minha esposa é professora do Estado, né? E ela relata isso. A grande maioria não está interessada na aula, né? Depois da pandemia isso piorou sensivelmente. Então muito do que os professores falam eles não levam em conta, sabe? Eu acho até que fico até lisonjeado quando vou a uma escola tal, falando em nome da academia, e sou ouvido, tem aqueles alunos prestando atenção, eu me sinto lisonjeado. Porque assim, quando são os professores, muitas vezes eles não dão a atenção que estão dando a mim. Então procuro sempre passar essa mensagem. Leiam muito. Quanto mais você lê, você vai escrever melhor, vai ter melhor vocabulário, vai ter mais discernimento para saber diferenciar o certo do errado. Então a gente procura passar isso e eu tenho
convicção de que a grande maioria dos professores tem exerce bem essa missão. Se vai dar resultado ou não, é difícil saber. Mas, professor, faça a tua parte, né? Assim como o pássaro tenta apagar o incêndio com a gota d'água. Faça a sua parte. Está muito politizado, inclusive, o questionamento daquilo que o professor está falando, se aquilo não é uma mentira. Então, aquele que prega a mentira acha que aquele que está tentando esclarecer, na verdade, está usando uma mentira. E fica difícil de quebrar essa situação. Professor Jacques, sei que dentro do ensino superior, né, que coordena um curso de Direito com a grande responsabilidade, onde se presume, né, nós temos hoje, estudando o curso de Direito, temos jovens e temos pessoas até da chamada menor idade. Né? Hoje eu dei aula com um aluno de 80 anos. Então, vejam a diferença. Dentro do mesmo espaço, nós temos a responsabilidade de transmitir informação para alguém de 20 anos e temos a responsabilidade de transmitir a mesma informação no mesmo espaço para alguém com 60, 70, 80 anos. O próprio professor Jacques está nos dizendo isso. E como é bonito, né, para quem é professor, e ter alguém com 80 anos ainda querendo aprender alguma coisa. Cheio de projetos. É uma Louvo-se. O que você acha do trabalho a ser feito com os jovens no sentido de melhorar a qualidade contra a desinformação? Existe uma dificuldade muito grande esse público jovem, que a gente chama da tal da modernidade líquida, porque eles não se contentam com informações muito compridas a respeito das coisas. Não se contenta com a hermenêutica, não se contenta com a filosofia, não busca a raiz das coisas. Ele se contenta com um filme de 5 minutos tentando esclarecer as coisas do céu e da terra. Eles gostam de resumo. Isso, dá para resumir aí aquela coisa, né? E nem sempre é assim. Quando fui instado a participar desse momento aqui com 2 craques nos seus respectivos segmentos aqui, eu fiquei muito pensando quanto a essa questão da gente trabalhar com coisas que dizem respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Mas, infelizmente, o jovem, ele é um experimentador de limites. Classicamente, ele é um experimentador de limites. E para ele, a partir do momento que você coloca algum limite, a não ser que a gente não se reprimenda, você pode uma multa, alguma coisa, é muito difícil desse jovem ele parar por ali. Né? É como se dissesse assim, eu vou dirigir o carro, vou andar no rodízio, quanto que é a multa? R$150. Tudo bem. Quanto que é a multa na residência? R$300. Tudo bem. Mas tira ponto da sua carteira. Opa, peraí, quantos? 21, ainda faltam 2. Então ele experimenta muito esses limites. Eu acho que a gente tem aí, não tem uma solução rápida, não tem uma solução prática. É difícil, por exemplo, você pegar a experiência do próprio Valdir, como o professor Clóvis passou aí desde 1960, 70 e pouco. O Valdir passou por tudo isso usando a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, apanhando, aprendendo, e hoje em dia a gente imaginar que o jovem, com meia dúzia de palavras, a gente vai conseguir isso. Acho que a gente tem que caminhar um pouco mais, sempre fazendo um pouquinho, usar a mesma máxima do Valdir, que é daquele passarinho que quer apagar um incêndio com uma gota. Né? É o que a gente faz no nosso dia a dia, tentando ensinar. Na verdade, nós não podemos desanimar. Temos que persistir sempre. Né? Isso. E aos professores, particularmente, aqueles que gostam do que fazem, né? Essa é a principal marca. Né? É sempre ter esperança de que a sua mensagem possa surtir algum efeito benéfico para a sociedade. Exatamente. Valdir, foi uma honra tê-lo aqui na nossa entrevista. Né?
Você sempre foi um exemplo no jornalismo e espero que a gente ainda possa conviver por muito tempo, irradiando, né, esse dinamismo seu. Você sempre foi daqueles que nunca gostou de... Você sempre foi movido pela inquietude. Você nunca se contentou com pouca coisa, né? Eu lembro disso desde que éramos colegas no Banco do Brasil, aquela correria frenética na busca sempre de coisas novas, né? E eu sou muito o espelho disso aí, como você, né? Eu nunca me contentei com pouco e sempre aproveitei o máximo as horas do dia. E foi uma honra muito grande de tê-lo conosco. Espero que a gente, em outras oportunidades, possa estar abordando outros assuntos de interesse da sociedade, porque as informações que nós buscamos têm uma única preocupação: fortalecer os laços de cidadania. Professor Jacques, da mesma forma, tá? Uma honra tê-lo conosco aqui. E agora que eu sei que você é coordenador de um curso de Direito na cidade, né? Atuamos no mesmo segmento e eu sei da responsabilidade que os coordenadores têm de manter a qualidade do ensino, de manter o interesse dos alunos, né? Porque, na verdade, é isso que mantém a chama na busca de melhor informação, né? Valdir, palavras finais. Obrigado pela tua participação. A honra é toda minha de estar aqui. Você sabe do meu respeito pela sua trajetória no direito de Guarulhos, respeitado, profissional respeitado por todos que foram seus alunos, pelos seus colegas de profissão. Tenho certeza, por analogia, né, também da parte dos magistrados, promotores da cidade, né? Então, é uma honra mesmo estar aqui. Um obrigado aqui pelo amigo Jacques Miranda, de tantos anos, e realmente acho que somou, né, com a experiência que ele tem em outra seara, somou muito aí com o que eu tinha para dizer. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Professor Jacques. Muito obrigado, professor, pelo convite. Muito obrigado, Valdir, pela companhia e também pela provocação. Tenho certeza que esse convite foi sua obra. Quero dizer que eu... Não, ele forneceu o teu telefone. Foi. Só passou E o daí... contato. Não, é verdade. Tá ótimo. Eu estou no ensino superior há 16 anos. A minha primeira experiência no ensino superior foi no Centro Universitário ENIAC, lecionando nas disciplinas de empreendedorismo e marketing, que também faz parte das minhas formações. Estava um pouco distante do segmento de direito, até que no ENIAC abriu o curso de direito, precisa colocar um pouquinho de tecnologia. Eu já estava dando aulas lá, então passei a lecionar e efetivamente aceitei o convite para acompanhar as questões que dizem respeito ao Centro Universitário ENIAC. De qualquer forma, espero ter contribuído. É um assunto, como eu disse, eu não domino com maestria, mas eu tentei dar os meus pitacos aqui para ajudar o nosso público aí a ter também mais um pouquinho Com muito conteúdo, parabéns. De conhecimento para vocês levarem adiante nas suas decisões do dia a dia. Muito obrigado, meu professor. Muito bem. Então, obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Pedimos que compartilhem com outros amigos e outros colegas para que essa informação seja difundida, né, para um grupo maior de pessoas. Agradecemos a participação de todos. Agradeço ao René, que nos dá o suporte técnico aqui das nossas gravações, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito bem.